O token Matic da Polygon é uma das maiores promessas nas mentes dos investidores, capaz de realizar os seus maiores sonhos e desejos quando ela se valorizar monstruosamente. Inclusive, estamos nos aproximando cada vez mais do halving do Bitcoin, e as expectativas de que as altcoins irão explodir junto do bull market estão ficando cada vez mais fortes. Aí, aquela perguntinha no fundo da nossa cabeça acaba ecoando. Quanto será que ela ainda pode se valorizar? E olha, no vídeo de hoje eu vou discutir um pouquinho sobre o potencial de preços da Polygon e quanto é o valor que eu estou pensando que ela pode chegar. Para poder chutar valores de qual pode ser o potencial do token, é necessário analisar o mercado de criptomoedas como um todo, principalmente o papel do Bitcoin nesse contexto. E olha, eu já adianto que não é fácil precificar o Bitcoin, ainda mais quando a gente fala de daqui a um ano e meio, mas a gente tem alguns modelos como o Stock to Flow, que prevê o Bitcoin a um topo aí de 480 mil dólares, no topo do próximo bull market, que está esperando, e pelo menos eu estou esperando que vai acontecer em 2025, e o Rainbow Chart, que prevê também um topo de 420 mil dólares no próximo bull market. Opa pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur Campos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Por aqui a gente gosta bastante de falar sobre criptomoedas, então, cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu sugiro que você já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E olha pessoal, o assunto do vídeo de hoje é uma criptomoeda que está listada dentro da Nova Dax. Isso significa que, caso você queira comprar, caso você queira vender ou fazer qualquer outra operação, a Nova Dax é o melhor lugar para você fazer isso. Afinal de contas, existem um número gigantesco de moedas que estão listadas com pareamento em real. Então não precisa entrar, colocar o real, trocar por dólar, ou então trocar por Bitcoin para trocar por outra moeda e mexe um pouco a cotação no momento e você não compra exatamente o que você queria. Com a Nova Dax, esse tipo de coisa não acontece. Você só coloca o dinheiro lá e compra a sua criptomoeda com as menores taxas disponíveis no mercado. Então eu sugiro que você faça a sua negociação pela Nova Dax e eu tô deixando o link para você fazer o seu cadastro aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Utilizando esse link no seu primeiro depósito de R$100, você pode ganhar até R$25 de presente para você poder fazer as suas negociações. Lembrando, o link está aqui na descrição no primeiro comentário fixado, não deixe de fazer o seu cadastro. Agora, vamos para o conteúdo do vídeo. O problema é que ambos já erraram no passado pelo excesso de positividade, inclusive ambos foram modificados pelos seus criadores para que fizessem sentido. E eu gosto de trabalhar quando a gente está falando de projeções de valores futuros ou de expectativas sobre valores futuros com o menor valor possível para não ficar iludido. Então, eu quero falar um pouquinho sobre qual que é o padrão de preços que acontece entre um ciclo do Bitcoin e outro. Isso aqui não é um modelo que é dito por aí e tudo mais, é algo mais meu que eu separei aqui. E olha só, a gente tem que no primeiro ciclo, do fundo até o seu topo, nós tivemos uma valorização de 46.577%. Agora, no segundo ciclo, que foi lá aquele que teve o topo de 20 mil dólares em 2027, a gente teve uma valorização do fundo ao topo de 12.636%. E quando a gente fala aí da valorização de um topo do ciclo anterior, do primeiro ciclo, a esse topo de 20 mil dólares do ciclo de 2017, nesse caso, a gente teve 1.306% de valorização entre o primeiro topo e o segundo topo. Agora, quando a gente fala do terceiro topo, do terceiro ciclo no caso, a gente teve aí 1.938% de valorização do fundo, que foi de 3 mil dólares e um pouquinho, até o topo de 69 mil dólares, aquele ciclo que aconteceu em 2021. Ou então, falando e se referindo à valorização de um ciclo para o outro, ou seja, do topo de 20 mil dólares para o topo de 69 mil dólares, nós tivemos aí uma valorização de 234% entre topos. Observa que os retornos diminuem com o passar dos ciclos. Afinal de contas, do primeiro até o segundo ciclo, houve uma diminuição de 3,69 vezes a valorização que houve do fundo ao topo anteriormente. Depois,
houve uma diminuição de 6,52 vezes a valorização do fundo ao topo. Então, observando isso, vamos supor um topo para os preços do Bitcoin em 2025 que seja de 1/5 do último aumento que a gente teve. Ou seja, nesse caso, quando a gente está falando aí da valorização de um topo ao outro dividido por 5, né? A gente está falando aqui de cerca de 50% de valorização entre o último topo de 69 mil dólares e isso daria para a gente aí um topo de preços para o Bitcoin de 103 mil dólares. Assumindo então uma oferta circulante até aquele momento de 19 milhões e 700 mil bitcoins em circulação, a gente teria uma capitalização de mercado de 2,03 trilhões de dólares para o Bitcoin. E olha, essa aqui que eu tô falando é uma estimativa muito conservadora, principalmente falando em relação aí ao próximo topo do próximo bull market do Bitcoin. A maioria dos analistas está julgando este topo bem mais para cima. Mas olha, assim como a valorização entre um ciclo e outro do Bitcoin tem diminuído com o passar dos ciclos, a sua participação no mercado também tem diminuído. Nesse caso, a dominância do mercado do Bitcoin costumava ser de 100% e hoje em dia ela está por volta dos 50%. Cerca de metade de todo o valor de mercado das criptomoedas é só Bitcoin hoje em dia. E no último ciclo de alta, essa dominância chegou nos 38%. Como está diminuindo consideravelmente, eu vou considerar aqui para os fins desse vídeo que a dominância será de 30% em 2025. Supondo esses valores, a capitalização de mercado total das criptomoedas será de 6 trilhões 763 bilhões de dólares. A Polygon era uma solução de escalabilidade para Ethereum baseada em Plasma, ou em More Valuable Plasma, uma solução que o próprio fundador da Ethereum propôs. O nome era Matic, e é daí que vem, inclusive, o nome do token que existe até hoje em dia, que, por mais que pareça nada a ver, era exatamente este o nome do projeto como um todo. Depois de um tempo como Matic, o projeto fez o seu rebranding e acabou se tornando a Polygon, uma espécie de hub de soluções de escalabilidade para Ethereum e eventualmente para outras Layer 1 também. A ideia é ter várias soluções em segunda camada que se comunicam entre si e eventualmente seria possível inclusive ter smart contracts em segunda camada. Agora o projeto está passando pela sua segunda transição e vai se tornar a Polygon 2.0, que inclusive terá o seu próprio token chamado POL. A introdução desse token POL para mim é o maior motivador de eu refazer esse vídeo, porque ela irá se tornar a moeda nativa do ecossistema inteiro e com essa nova atualização terá muito mais utilidade do que a Matic tem hoje. A gente ainda não tem muitos detalhes sobre quando ela será lançada e qual será a distribuição dela, mas a gente já sabe que ela vai permitir o staking de validators de múltiplas blockchains em segunda camada ao mesmo tempo, remuneração de taxas de transação e até recompensa extra. Além disso, haverá uma conversão de 1 para 1 entre tokens Matic e o equivalente em tokens POL. Ou seja, a mera existência dessa atualização já aumenta o potencial da Matic no dia de hoje. Afinal de contas, quaisquer aumentos no market cap da Matic será transmitido aí para o token POL. E olha, o token Matic existe com a função de ligar partes essenciais do projeto em conjunto. Ele tem 3 funções principais. Primeiro, cobrar taxas de transação que acontecem na rede. Segundo, ser utilizado como uma moeda para staking. Então, os detentores, os holders dela, podem travar em um contrato para receber uma recompensa. E em terceiro, como governança. A oferta total desse token, a quantidade máxima que existe aí, é de 10 bilhões de unidades, sendo que 12% foram destinados para a recompensa de staking e pode entrar na oferta circulante. De acordo com esse gráfico que eu estou deixando aqui na tela, da Messari, a gente pode ver que todos os tokens que ainda não atingiram a oferta circulante são os que foram destinados para staking. Os tokens destinados para o time, fundação, conselheiros e investidores privados já foram vendidos ou estão travados. E para calcular o potencial da Matic, eu preciso compreender e mostrar para você, fazer com que você compreenda o espaço desse token dentro do mercado. Qual que seria a relevância dele no contexto completo do mercado cripto? Bem,
A Polygon é um projeto que visa criar várias soluções em segunda camada para a maior criptomoeda, tirando o Bitcoin no caso, ou seja, a gente não pode dizer que ela vai ocupar mais espaço que a própria Ethereum, afinal de contas, ela é dependente dessa moeda. Ela está passando por uma atualização, a Polygon 2.0, que vai remover grande parte do risco regulatório dela por causa deste grande pilar de governança que ela está focando. Afinal de contas, um dos grandes pilares, que é a governança, é justamente a parte aí que vai retirar o protagonismo da equipe atual de desenvolvedores e passar para a comunidade. Isso aí é um grande problema que assola grande parte do mercado. Isso aí coloca ela na frente de várias criptomoedas mais centralizadas, como por exemplo é o caso da Solana. Além disso, ela é bem mais robusta que as suas competidores diretas, como a Arbitrum, a Optimism e a Loopring. Então, colocando assim a Polygon bem na frente da sua competição no mercado de Layer 2. Então, eu acredito que não é exagero dizer que a Polygon pode ocupar o 5º lugar na lista de criptomoedas por capitalização de mercado, que atualmente é da XRP, com 3,23% de dominância e uma capitalização de mercado de 33 bilhões de dólares. Mas a gente está imaginando um cenário em 2025, após passar por um bull market no topo dele, em que o Bitcoin teria menos relevância, assim como as maiores altcoins teriam cada vez mais relevância. Lembrando que a segunda maior criptomoeda, o Ethereum, hoje tem 19% de dominância do mercado. Então, acredito eu que para este cenário é seguro a gente dizer que o 5º lugar na lista de maiores criptomoedas por capitalização de mercado teria uns 5% de dominância de mercado. Então, nesse caso, a gente está dizendo aqui que a Polygon pode conseguir 5% da capitalização de mercado de 6 trilhões 763 bilhões de dólares de todo o mercado cripto. E quando a gente faz a matemática aqui, pela minha matemática de padeiro, a gente chega no valor de mercado de 338 bilhões 166 milhões 666 mil 667 dólares de valor de mercado. Dividindo pela oferta atual de 9 bilhões de unidades, a gente tem um potencial de preços de 37 dólares e 57 centavos. Em reais, isso dá um preço lindo de 183 reais. Mas olha, presta atenção, o fato disso aqui que eu acabei de falar ser uma bela valorização entre o que a gente tem hoje e o que a gente tem amanhã, ou seja, mais de 60 vezes de multiplicação no seu valor de mercado atual. Mesmo sendo uma bela valorização, não há certeza que isso vai acontecer, afinal de contas, esta previsão que eu acabei de falar é nada mais, nada menos que um chute. Com alguma educação? Claro, mas não passa de um chute, afinal de contas eu não consigo prever o futuro, não tenho uma bola de cristal e não é só eu que sei isso porque eu sou ruim. Qualquer pessoa que te falar que sabe exatamente o que vai falar no futuro, o que vai acontecer no futuro e que ele tem uma bola de cristal, está mentindo para você, muito provavelmente com más intenções. Várias variáveis importantes podem aparecer e mudar completamente o jogo. Por exemplo, uma das suas competidoras ganharem mais relevância e roubarem uma fatia relevante de mercado da Polygon. Isso aí é uma coisa muito mais possível de acontecer do que pode aparecer. Afinal de contas, nós já temos vários projetos com soluções interessantes que podem muito bem ser mais utilizadas pelo mercado. Além disso, existem vários projetos mais populares que a Polygon que chamam mais atenção do varejo e podem, caso passem por grandes atualizações, reverberar muito mais, até mesmo no âmbito institucional. Eu já falei isso aqui e algumas pessoas ficaram até estressadas de me ouvirem falar dessa comparação, mas surgiu uma nova cabeça nesse segmento de mercado que pode muito bem desafiar o crescimento da Polygon, sim, e essa é a Shiba Inu com a sua nova blockchain, a Shibarium. A Shibarium é uma nova solução de escalabilidade para Ethereum, também baseada em Plasma e que utiliza uma infraestrutura muito parecida com a Polygon para funcionar. O mais interessante é que ela pode utilizar o token Bone como token nativo dessa rede, o que com certeza vai atrair muita demanda e como o token ainda é minúsculo, pode se valorizar ainda mais que o Matic. Por isso eu resolvi fazer uma comparação entre as duas criptomoedas e cheguei numa conclusão que pode te surpreender. Se você quiser assistir essa comparação e descobrir qual é a melhor criptomoeda, é só você clicar nesse vídeo aqui e descobrir qual que é melhor. A Shibarium com o seu token novo Bone ou então a Polygon com o seu token Matic.